Fala galera, tudo bem? Hoje é a nossa 10ª aula do nosso curso de injeção eletrônica gratuita aqui do YouTube. Se você não assistiu as outras 9 aulas, assiste essa até o final, que lá no final eu te dou o link para você assistir o curso completo. Ele é gratuito, mas ele vai ficar por tempo limitado disponível aqui no YouTube. É óbvio que eu não vou deixar para sempre, mas vai lá e assiste as nossas 9 aulas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal também, porque toda terça e quinta eu estou liberando aula dessas aulas do nosso curso de injeção eletrônica às 7h30 da noite. Então, se inscreve lá, ativa as notificações que você vai ser lembrado, caso você se esqueça das nossas aulas aqui. Beleza? Faz essa moral para nós aí. Vamos lá. Hoje na nossa 10ª aula nós vamos falar da sonda lambda. Esse conteúdo ele é muito denso. São muitas informações sobre a sonda lambda, até porque tem toda uma ligação com o catalisador e todo um contexto. A partir de 2010 nós temos veículos com 2 sondas, então tem todo um contexto aí que eu vou ter que dividir em mais do que uma aula. Então nós vamos ter uma aula só de sonda lambda, possivelmente 2 aulas onde eu vou dividir esse conteúdo até para essa aula não ficar muito longa, né? Então vamos lá. A sonda lambda, ela é o nariz da injeção eletrônica. O que seria o nariz da injeção eletrônica? Ela é o componente que vai fazer com que o módulo de injeção perceba se o veículo está com excesso ou com falta de combustível. Como a gente diz mais tecnicamente, está com mistura rica ou mistura pobre. Eu estou falando nariz porque no passado os mecânicos mais antigos percebiam um veículo está com mistura rica ou mistura pobre pelo cheiro dos gases que saíam pelo escapamento. A galera só de sentir o cheiro já sabia, tá com excesso, tá com falta, mexe no giclê, no carburador lá, no todo aquele contexto. E hoje então a gente tem a sonda lambda para fazer esse trabalho para a gente. A sonda lambda, então, ela foi evoluindo com o passar dos anos, né? No passado, nós tínhamos uma sonda lambda de apenas um fio só, por exemplo, instalado nos Corsas. Né? Os veículos mais antigos da linha GM utilizavam sonda de um fio só e esse sensor era um tanto quanto deficiente, né? E depois ele foi evoluindo, percebeu-se, ou já sabia, na verdade, que ela precisaria aquecer, foi adaptado a ela um aquecimento, e depois esse aquecimento foi sendo controlado eletronicamente. Eu vou falar disso agora no decorrer da nossa aula de hoje, tá? Bom, lá no passado, como eu disse, então, eu tinha uma sonda de um fio só. Então eu tinha o sensor lambda, que é essa parte, esse Lzinho aqui de lambda que eu coloquei aqui, ele tinha apenas um fio e o aterramento dele era feito na própria carcaça da sonda. Isso não era um componente muito legal, não funcionava tão bem, então adaptou-se ou veio nas outras versões de outros veículos, sondas com 4 fios, onde eu tenho agora também um aquecimento. Então no passado eu tinha só o sensor lambda e agora esse sensor lambda também é aquecido de forma elétrica, eu não preciso só dos gases do escapamento. E por que disso? Porque esse sensor só funciona bem, só funciona de uma maneira que a gente possa reconhecer o sinal e considerar esse sinal de verdade a partir de uma certa temperatura de aquecimento que ele chega, tá ok? Então, como essa temperatura às vezes demorava-se um período até ela chegar a esse aquecimento, e aí o módulo de injeção na verdade ficava sem parâmetros sobre a queima de combustível, eles adaptaram esse aquecimento. Como eu falei da linha GM, é importante também que você saiba que tem que se tomar muito cuidado na substituição de sondas da linha GM dos veículos que utilizam sonda de modelo Delphi. Como assim, Márcio? Você está falando da marca? É que, na verdade, existe o sistema de injeção eletrônica Delphi. E no sistema de injeção eletrônica Delphi, as cores, você vai identificar pelas cores dos fios, as cores dos fios dessa sonda vai ter fio do tipo roxo, fio marrom. Isso indica que é uma sonda Delphi. E a sonda Delphi, normalmente, não é substituível uma sonda Bosch ou NTK. E aliás, eu vou pedir para você sempre usar dessas 3 marcas. Eu não tenho nada contra as outras marcas, mas normalmente sondas lambdas não originais não funcionam tão bem, tá ok? Ah, Márcio, mas você falou de outros sensores, até você mostrou um sensor da DS e tudo mais. Então, tem vários sensores de outras funções que funcionam muito bem, sim. Mas no caso da sonda lambda, especificamente, dê a preferência pelo original para não ter problema. E evite o intercambiamento de Delphi com outra marca, sendo Bosch ou NTK. Bosch ou NTK são originais, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, na evolução dessa sonda, então no começo, colocaram um resistor para aquecer essa sonda. Colocaram esse resistor que vai fazer o componente aquecer mais rápido e, consequentemente, gerar um sinal
de qualidade melhor, mais rápido, tá ok? No passado, nos primeiros veículos, então, essa sonda recebia um positivo no aquecimento, e agora eu vou dar um padrão de cor para você que é utilizado pela Bosch e pela NTK, e que a maioria das sondas são Bosch e NTK. Você vai ter um padrão de cor onde você tem uma sonda com 4 fios, sendo 2 fios brancos. Esses 2 brancos são do aquecimento da sonda, do resistor de aquecimento, um fio cinza e um fio preto, sendo o cinza um aterramento, que normalmente vem da central, e o fio preto é o sinal do sensor com relação à queima de combustível. Se o combustível está mais... Se a queima está mais rica ou está mais pobre. Ou seja, se a alimentação de combustível está rica ou está pobre, tá bom? Se está com excesso ou com falta de combustível, você vai perceber por esse fio de sinal aqui que vai oscilar uma tensão de 0 a 900 milivolts, ou seja, de quase 0 a quase 1 volt lá no meu multímetro em tensão contínua, tá bom? E aí o que aconteceu? Existiu uma evolução dessa sonda, tá? O que foi essa evolução? Deixou de ser uma sonda que a gente chamava de sonda lambda Finger, tá? O que muda? Na verdade muda o interno dela lá, o material que faz essa reação do lambda que a gente fala aqui, tá? Deixou de ser a Finger e passou a ser uma planar. Segundo a NTK, a sonda Finger não existe mais, não pelo menos pela NTK, tá? O material que vinha na sonda Finger não é utilizado mais, eles utilizam o mesmo padrão de construção para as duas sondas, tá? Essa informação veio de um engenheiro da NTK para mim, então eu estou falando por curiosidade, não muda nada no nosso teste aqui, tá? E nessa evolução, melhorou-se o material então na sonda lambda, isso aconteceu mais ou menos junto com a entrada dos veículos flex no Brasil, tá? Então melhorou-se a qualidade desse material e aí a gente passou a ter uma sonda planar, que é uma sonda de leitura mais rápida, ela funciona um pouco melhor, tá? E aí nós deixamos de ter esse aterramento direto aqui, constante, da resistência de aquecimento e passou a ser um sinal que vem da central, que é um pulso negativo. Esse pulso negativo, ele faz o controle do aquecimento da sonda, tá? Então vamos lá. Primeiro eu tinha uma sonda de 1 fio, às vezes de 3 fios, que não era tão legal, tá? E depois eu passei a ter uma sonda de 4 fios com aquecimento. Esse aquecimento era feito de forma elétrica só, era um positivo e um negativo, ligava o motor, já alimentava com o negativo aqui, e aquecia a sonda e tudo funcionava. Depois, passou a ser um controle eletrônico, tá bom? Nos veículos de 2002, 2003 para cá, eletrônico, e esse controle eletrônico é feito pela central. Considerando a cor dos fios, isso é padrão na Bosch e na NTK, na Delphi não tem esse padrão, não igual eu vou falar aqui, você precisa do esquema elétrico para conferir lá. Mas também lá vai ter um resistor e o sensor lambda, tá ok? Então, são 2 fios brancos, que é da resistência de aquecimento, um aterramento feito pelo fio cinza e um sinal que sai da sonda e oscila uma tensão de 0 a 900 milivolts. Se você olhar no scanner essa alimentação, você vai ver uma senoide, uma onda senoidal, o valor subindo e descendo, tá bom? Lá no scanner, colocando no modo gráfico, no scanner que deu um bom gráfico, não são todos que dão, você vai conseguir ver essa oscilação. Mas agora vamos para a prática, que você vai ver esse teste no multímetro e vai ver que é possível fazer esse teste com precisão no multímetro e na caneta de polaridade. Vamos para lá? Bom, como eu disse anteriormente para vocês, nós temos aqui então 2 sondas instaladas nesse veículo, é um veículo acima de 2010, é um Gol aqui no caso, tá? Acima de 2010. Normalmente essas sondas, a pré e a pós-catalisador, são muito parecidas, se não iguais para alguns veículos, onde você consegue inclusive colocar de baixo em cima e de cima embaixo. Nesse caso aqui especificamente não, tá? Nesse caso especificamente você vai olhar até que tem um conector marrom e um conector preto, as sondas são diferentes. Até no tamanho do chicote, tem um contexto aqui que é um pouco diferente e inclusive o conector não encaixa de uma na outra porque tem uma travinha no próprio conector da sonda aqui. Mas o padrão de teste para a gente vai ser o mesmo. Como eu disse também, esse conteúdo vai ficar um pouco extenso, por isso eu vou dividir em 2 aulas, tá bom? Essa que você está vendo hoje e a da próxima aula, tá? Por quê? Porque eu vou falar de sonda pré-catalisador, vou falar da sonda pré e da pós, em conjunto, como que testa pós, como é que testa pré, vamos fazer um catado de todas aí, tá bom? Nesse modelo aqui, eu estou utilizando uma sonda padrão Bosch, que a gente chama, tá? Eu tenho basicamente 2 tipos de sonda, 2 marcas de sondas lambdas, ou 2 padrões para chicote de sonda lambda que a gente vai encontrar no mercado. O padrão Bosch, que também é utilizado pela NTK, que saiu original em veículos também,
tá? E o padrão Delphi. No caso da Delphi, eu vou usar fios de cores diferentes desses que eu vou falar para você aqui. E uma dica talvez importantíssima para você não ter problema, lembrando que a Delphi, ela sempre está instalada, na grande maioria dos veículos que utilizam Delphi são veículos GM, tá? E na GM você vai encontrar essa sonda de cores com fios de cores diferentes. Então às vezes você vai achar aqui fio marrom, fio roxo, tá? São cores diferentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é um padrão Delphi e a dica que eu vou te dar é: evite a troca de uma sonda Delphi por uma Bosch ou NTK. Não por conta da marca, essa marca é melhor ou pior, mas na verdade porque o padrão de funcionamento Delphi é diferente disso aqui, desse sistema Bosch ou NTK, tá bom? Bosch e NTK você pode intercambiar, eu vou te falar para evitar usar a sonda lambda paralela, tá bom? Mas Bosch e NTK são originais, então pode intercambiar, tá bom? Desde que a aplicação esteja correta no veículo. No sistema Delphi, principalmente na linha GM, alguns veículos você vai ter lá, às vezes olhando e tem uma confusão muito grande. Por exemplo, quando você pega um Astra, o Astra, ele dá uma aplicação de sonda lambda lá, só que o Astra tem um sistema de injeção eletrônica que é Bosch, então ele vai usar esse padrão de sonda lambda aqui, ó. 2 fios brancos, um cinza e um preto. No caso da Meriva, Zafira, às vezes você vai ter essa sonda, às vezes não, você vai ter essa sonda normalmente Delphi, que o sistema de injeção eletrônica não é Bosch, tá? E aí o camarada acha que Astra e Meriva, Zafira são o mesmo carro por conta da motorização. E coloca a sonda cruzada, coloca uma sonda Bosch no lugar. E ela encaixa e dá tudo certinho lá, o tamanho de chicote e tudo mais, porém o trabalho é diferente. Então, não faça essa substituição que você vai ter problema, tá bom? Aqui nós temos, como eu disse, uma pré e uma pós-catalisador. O funcionamento dela em si é muito parecido, mas o comportamento, de acordo com a localização, é diferente. Então, nessa aula nós vamos focar na pré e na aula seguinte a gente vai dar uma explanada melhor na pós e no catalisador e o porquê que isso acontece, tá? Aqui nós vamos ter como padrão 2 fios brancos, um cinza e um preto. Por padrão, e porque esse veículo aqui é um veículo flex, os 2 fios brancos aqui vão ser um fio positivo e um pulso negativo. O fio cinza é um aterramento e o fio preto é o sinal da sonda lambda. Lembrando que eu estou pegando no chicote da sonda, ó, da sonda. Se eu pegar a pós-catalisador é exatamente isso, ó. 2 fios. Deixa eu ver se está melhor aqui para vocês enxergarem aqui, ó. Vamos lá. 2 fios brancos, que são um positivo e um pulso negativo. Um cinza, que é o aterramento, um aterramento. E o preto, que é o sinal da sonda. Lembrando que eu vou dividir a sonda em 2 partes para fazer esse teste. Uma parte é o sistema de aquecimento da sonda. E o sistema de aquecimento da sonda tem a ver com aquela história que eu já falei anteriormente. Essa sonda ela precisa estar aquecida para começar a trabalhar. Então eu tenho um aquecimento elétrico dela, não vou depender só do escapamento. Diferente de veículos mais antigos, onde eu tinha um fio só, tipo Corsa, Vectra, eu dependia do aquecimento do escapamento. Aqui não. Aqui eu vou aquecer essa sonda para entrar em trabalho o mais rápido possível para corrigir a mistura da injeção eletrônica o mais rápido possível. Um fio cinza, que é um aterramento do sensor lambda, e o preto, que é o sinal do sensor. Então, quando você tiver um defeito aqui, uma avaria gerada no sistema de injeção eletrônica para a sonda lambda, ele vai ser dividido em parte de aquecimento e parte de sensor. São informações diferentes e códigos diferentes que você precisa estar atento na hora de fazer o teste. Eu ergui o veículo aqui porque o conector da sonda pré-catalisador está aqui embaixo, é esse preto aqui. Então o que nós vamos fazer aqui é captar agora, nesse momento, o sinal de aquecimento dessa sonda. Então eu vou usar aqui uma caneta de polaridade para fazer o teste nesses 2 fios brancos aqui. Lembrando que é um positivo e um pulso negativo, porque esse veículo é um veículo flex, bicombustível, tá? E aí você vai, obviamente, olhar lá no esquema elétrico para ver como é que ele trabalha, tá? Normalmente, por padrão, os veículos flex começaram a sair assim. Os veículos mais antigos, que não são bicombustível, você vai ter lá um terra direto da carcaça, um branco vai ser aterramento direto,
e o outro branco vai ser um positivo direto. Então vamos parar de blá 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 e vamos para o teste, tá bom? Eu já vou montar aqui de novo o conector e vamos fazer os testes via caneta de polaridade. Bom, então com a caneta de polaridade, já liguei lá a nossa caneta de polaridade na bateria, tá bom? Você vai ter aqui num dos fios brancos um positivo ou um negativo. Nesse caso aqui, ó, um positivo, eu vou apagar a luz. Não, já deu. Eu ia apagar, deixa eu apagar a luz aqui para ficar melhor para vocês. Olha lá, eu tenho um positivo, tá ok? Que é o positivo de alimentação do resistor da nossa sonda e um pulso negativo. Deixa eu apagar a luz para vocês verificarem. Onde esse pulso aqui, ó, você tá vendo piscar lá? Na verdade você percebe mais piscando o vermelho do que o verde, mas na verdade isso é um indício de que eu tenho um pulso negativo lá, tá ok? E esse pulso negativo, ele vai variar a sua amplitude de pulso, né? Ele vai variar o seu funcionamento, tá? De acordo com a necessidade de aquecimento da sonda. Conforme a sonda vai se aquecendo, essa frequência aqui muda, a frequência da piscada aqui muda. Eu não quero nem entrar muito em papo de frequência, se ele é PWM, se não é, porque não é o intuito disso aqui, desse conteúdo. Mas a velocidade desses pulsos aqui e o tempo que essa lâmpada vai ficar acesa, ela vai mudar. Isso vai mudar de tempos em tempos, de acordo com que a sonda vai aquecendo. Então por aqui a gente já sabe, ó. Quando eu for testar aqui, eu preciso ter um pulso negativo e eu preciso ter um positivo. Não preciso nem desconectar essa sonda para fazer esse teste. Eu poderia desconectar aqui, tá? No caso aqui, a minha sonda está conectada. Eu poderia fazer a desconexão aqui para fazer esse teste, mas nem tem necessidade. Aqui eu já consigo testar de forma eficiente e saber se existe, por exemplo, alimentação na sonda lambda, tá bom? Alimentação positiva para o aquecimento da sonda. É muito comum gerar uma avaria de resistência de aquecimento da sonda, você tem um fusível queimado lá dentro. Então uma das formas de eu já eliminar essa dúvida é fazendo esse teste aqui. Agora nós vamos fazer o teste do funcionamento do sensor da sonda lambda de verdade. E nesse caso nós vamos fazer o teste na parte de cima do veículo, porque eu vou precisar acelerar e desacelerar ele. Tá ok? Vamos lá então? Bom, então nós vamos fazer o teste aqui do negativo da sonda lambda, do meu fio cinza. Lembrando que eu já testei a alimentação do resistor, sendo um positivo e um pulso negativo. Aqui o meu fio cinza já está conectado, já conectei lá no conector da sonda, tá? E aqui eu coloquei a minha, como sempre a gente faz, né? O meu multímetro ligado em 20 volts aqui. A minha ponta negativa do multímetro está desconectada. Eu vou conectá-la aqui, ó, ao negativo. Ele tem que dar 0 volts, porque eu já estou testando negativo com negativo. O veículo está desligado e o meu valor medido aqui, então, é 0 volt. Olha lá, como você pode ver. Se eu inverter a polaridade, alguém perguntou aí, ó, um inscrito perguntou na última aula, pô, como é que é esse negócio de inverter? Eu vou inverter a polaridade da minha ponta de prova do multímetro. Então, tirei do negativo, vou colocar no positivo. Vamos fazer isso aqui. E ele tem que dar tensão de bateria. Vamos lá. Fiz a inversão aqui, ó. E aí eu obtive uma medida de tensão de bateria, como você pode notar na tela do multímetro aí. O que nós vamos fazer agora? Então aqui eu já posso garantir, na verdade, que o meu aterramento da minha sonda lambda lá está ok. Esse aterramento vem da central de injeção eletrônica, tudo bem? Então o que eu vou fazer agora? Nesse momento aqui o que eu vou fazer é fazer o teste do sinal da sonda. E para isso eu preciso que esse motor esteja funcionando. Lembrando que o meu sensor lambda lá, né, a minha sonda, ela vai reagir com oxigênio que sai pelo escapamento. Então ela vai gerar uma tensão que é de quase 0 a quase 1 volt. Então eu posso dizer que de 0 a 900 milivolts. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha ponta de prova do multímetro lá embaixo, lá no conector da sonda, vou colocar no fio preto e aí eu vou funcionar o motor e nós vamos ver uma oscilação de tensão aqui no multímetro. Vamos lá. Bom, pessoal, ó, depois de um veículo um pouco aquecido, tá? E é importante que você faça esse teste com o veículo acima de 80 graus, de preferência depois que ele ligou o eletroventilador, que é ventoinha 1 ou 2 vezes, você vai ter o valor na sonda lambda, porque ela precisa estar aquecida para trabalhar, você vai ter o valor sendo medido no multímetro desse jeito que você está vendo aqui, ó. Eu não tenho um valor fixo. Lembrando que aqui o meu multímetro eu coloquei
numa escala de 2000 milivolts, tá? Em tensão contínua, 2000 milivolts. E por que eu não usei a escala de 20 volts agora? Porque eu preciso de mais precisão e esse valor que vai ser medido aqui é de 0 a 1 volt, lembra? 0,900 milivolts na verdade. Então nós vamos ter um valor oscilando aqui, ó. Você tá vendo aí, 100 e pouco, hora ele dá 700, hora ele dá 100 e pouco, então ele fica oscilando, é uma oscilação constante. Se você acelerar e tirar o pé do acelerador, nós vamos fazer isso daqui a pouco, você vai ver que eu vou oscilar com mais, na verdade eu vou ter picos diferentes. Vamos fazer, acelera para mim por favor. Olha lá, ó. Se você notar, o valor foi até mais ou menos 800 milivolts e depois ele zerou. Então, o que acontece? Quando eu acelero de uma vez esse veículo, o meu módulo ele esquece todos os parâmetros de economia e de qualquer tipo de conservação do meio ambiente que ele possa ter lá para não jogar combustível fora. Porque ele entende que você está em emergência e ele vai enriquecer a mistura. Então o meu valor aqui vai passar de 800 milivolts. Quando eu tiro o pé de uma vez, que foi o que foi feito agora, o valor vai quase a zero, porque os bicos desligam. Então eu tenho um período, quando eu acelero de uma vez, onde eu vou ter um enriquecimento da mistura muito grande, então o valor de tensão tende a subir para próximo de 900 milivolts. Normalmente a gente diz que uma sonda boa, ela está boa quando ela passa de 800 milivolts, e quando eu tiro o pé de uma vez, esse valor tem que ir para zero, ou próximo de zero. Uma sonda boa, ela vai estar bem próximo de zero o valor. Vamos de novo, acelera para mim, por favor, e tira o pé. Olha lá, você notou que o valor passou de 800 milivolts e baixou a zero. Pode desligar o carro, por favor. Então, com esses valores do jeito que a gente viu, a gente pode considerar que essa sonda está boa. Eu falei da sonda pré-catalisador e com esses testes que a gente viu, você consegue, com certeza. E aí, assistiu lá? Gostou? Se você gostou, já sabe, né? Clica no like aí, ajuda nós, se inscreve no canal, compartilha e faz todo aquele contexto. Mas vamos lá. Espero que você tenha entendido, acho que deu para você perceber lá, né? Aquilo que eu falei no finalzinho da entrada do vídeo, que você tem uma oscilação de 0 a 900 milivolts, que no multímetro a gente conseguiu perceber e dá para ter precisão se essa sonda está funcionando ou não, tá? Acelerando e desacelerando depois do veículo aquecido, né? De preferência acima de 80 graus, de preferência que a ventoinha tenha ligado umas 2 vezes lá, para você ter realmente um motor aquecido, até para a mistura estar estável e você não ter nenhuma novidade aí. Quando eu acelero o veículo de uma vez e tiro o pé, eu acelerei, ele enriquece a mistura de uma vez, o valor de tensão sobe, quando eu tiro o pé de uma vez, o valor de tensão desce porque a gente tem o cut-off, que é o desligamento dos bicos, e aí a mistura empobrece. Então eu enriqueço e empobreço a mistura, sempre no enriquecimento da mistura, o valor tem que passar acima de 800 milivolts, para eu falar que essa sonda está legal, e tem que ir próximo a zero quando eu empobreço a mistura de uma vez. Espero que esse conteúdo te ajude, lembrando, tem mais uma aula que eu vou falar da sonda catalisador e que a gente vai complementar todo esse conteúdo. Então, não perde não, se inscreve no canal, ativa as notificações, se você não assistiu todas as aulas, tá por aqui já o link para você assistir as outras. Beleza? Um abraço, valeu e até a próxima aula.